Olá, nós somos do Grupo 11 da matéria de comunicação e hoje falaremos sobre a representação de Salvador Dalí no movimento surrealista, de forma a perceber seus impactos, sua loucura e genialidade. E para começar nosso vídeo ensaio, quem foi Salvador Dalí? Salvador Dalí, nascido em 1904 e falecido em 1989, aos 84 anos. Salvador Dalí foi um grande pintor espanhol surrealista. Em 1922, Dalí foi para Madrid para estudar na Escola de Belas Artes São Fernando, onde 4 anos depois foi expulso por ter uma briga com o professor. Em 1927, Dalí tornou-se membro oficial do movimento surrealista, que surgiu como reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. Em 1929, Dalí fez sua primeira mostra individual em Paris. Também foi o ano em que conheceu sua esposa e modelo Gala. Em 1931, realizou sua segunda exposição individual, também em Paris. Nessa exposição tiveram quadros famosos, como a Persistência da Memória, que contém os relógios derretendo. Na década de 30, foi a época em que Dalí produziu o melhor de sua obra, telas nas quais pessoas, animais, objetos e paisagens se fundem em composições insólitas. Em 1939, Dalí foi expulso do grupo surrealista. No início da Segunda Guerra Mundial, Dalí e Gala se refugiaram nos Estados Unidos, onde ficaram por lá por 8 anos. Na década de 50, Salvador Dalí deu início a uma fase inspirada no classicismo, no qual temos um quadro, A Última Ceia. Em 1982, Gala infelizmente acabou morrendo, o que abalou Dalí, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida artística. E por fim Dalí, que acabou morrendo na Espanha no dia 23 de janeiro de 1989. Algumas das principais obras de Dalí. O Autorretrato com l'Humanité, uma das primeiras obras feitas por Dalí, aos seus 19 anos. A tela tem 105 por 75 centímetros. Como o próprio nome já diz, é um autorretrato de Dalí, que foi feito durante sua fase cubista. A persistência da memória. Na tela encontramos os famosos símbolos do pintor, o relógio derretido, as formigas e as pinceladas oníricas. A tela tem 24 por 33 centímetros. Uma coisa curiosa é que dizem que o quadro foi feito em apenas 5 horas. Metamorfose de Narciso. Dalí buscou inspiração para este trabalho na história mitológica de Narciso, um jovem que se apaixonou pela própria imagem. A tela tem 51,1 por 78,1 centímetros. Influência do Dalí na arte. Dalí causou influências significativas na arte desde o surrealismo, desenvolvendo a teoria do surrealismo até as últimas consequências. Chegou a simular uma forma de loucura racional, que o tornou hipersensível ao significado oculto das imagens. Durante sua época no classicismo, foi sua influência nas palavras como na própria arte. Seus pronunciamentos contribuíram muito para intensificar a imagem de uma personalidade tão extraordinária quanto controvertida. Excêntrico, irreverente e previsível, Dalí alimentou-se do espanto do mundo, forjando para si uma imagem insólita e irresistivelmente voltada para o espetacular. O surrealismo foi um movimento artístico que surgiu na França no século XX, mais especificamente em Paris. E a ideia central desse movimento era quebrar padrão, era não seguir nenhuma lógica e simplesmente fazer, desenhar, escrever o que viesse na cabeça. E era uma época em que muita gente estudava e tinha interesse sobre o inconsciente, sobre a psicanálise. Então, os principais temas que vinham no surrealismo eram sonhos, metamorfoses, vidas em objetos inanimados, sexo. Era uma vibe assim. E os principais artistas desse movimento foram Jean Miro, Salvador Dalí e René Magritte. E o surrealismo também não ficou só no desenho, não ficou só na pintura, nos quadros. Ele também foi muito forte na literatura. Tem diversos poemas, diversos autores que se destacaram com isso, com essa ideia de escrever o que vier na cabeça, sem corte, sem nada, simplesmente pegar uma caneta e escrever. E isso foi o que marcou o surrealismo. Em algum momento eu fui influenciado por Salvador Dalí, tanto que carreguei durante cerca de um ano um bigode de veras similar ao dele. Brincadeiras à parte, o surrealismo, movimento em que Salvador Dalí está inserido, influenciou não só a literatura e as artes visuais, como também o cinema, a sétima arte, dando vazão a novas técnicas e abordagens que liberaram a narrativa tradicional. Os filmes surrealistas, eles muitas vezes nos deixam com imagens chocantes, que se alojam em nossa psique e nos distanciam facilmente da história legível.
Prova disso é o filme Psicose, que nos deixa o questionamento muitas vezes do que é real e irreal dentro do universo do filme, uma vez que suas tramas fazem com que nós fugimos da realidade em que estamos inseridos dentro do próprio filme. E assim, percebemos o quão importante foi Salvador Dalí ao dar mais cores ao mundo, de forma provocativa e entusiasmada, com releituras incríveis e um talento único para a arte. Sua trajetória ainda inspira milhares de pessoas, a ponto de deixar crescer um bigodinho chave. E você, tem algum artista que te inspira?